Bom dia! Tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E essa semana nós vamos continuar aqui no livro de Efésios e nós vamos para o capítulo 2, quer dizer, continuamos no capítulo 2 e vamos dos versos de 11 a 22. Nosso assunto essa semana é Cristo é a nossa paz. Finalmente somos um em Cristo. Vamos olhar para o texto. Antes de ler o texto e falarmos um pouquinho sobre o texto, algumas coisas sobre Éfeso. A igreja de Éfeso, ela não é uma igreja de judeus. Lembra que assim que Jesus vai para o céu, a igreja se instala em Jerusalém e ali era judeu. Por quê? Porque Deus veio para os judeus. Né? Cristo mesmo fala, vim para os que eram meus e os meus não me receberam. Então, neste momento, então, a graça de Deus, ela é levada a todo homem e mulher do planeta. Não havia mais judeu e gentil. Então, esse é o contexto que Paulo está escrevendo aqui, essa carta para a igreja de Éfeso. Tá bom? Vamos ao texto, então. O verso 11 diz assim, portanto. Por que portanto? Porque ele vem falando no capítulo 2 sobre a graça, sobre o amor de Deus, sobre a fé, sobre salvação. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, né? Nascidos fora do contexto judaico da terra prometida, da nação que Deus cria, né? Lá com o povo que sai do Egito, chamados incircuncisão, porque ela marca, né, dos judeus a circuncisão feita no corpo por mãos humanas. Paulo está dizendo que essa marca era uma marca humana, era uma identidade humana. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Então, havia uma grande diferença entre aqueles que estavam dentro da comunidade do judeu, porque Cristo vem para o judeu inicialmente, né? Sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, todas as promessas que Deus já tinha dado ao judeu. Sem esperança e sem Deus no mundo. Então o homem estava longe da comunidade e também longe das promessas. Qual promessa? A promessa de salvação, a promessa de ressurreição, todas as promessas oferecidas e dadas ao judeu, agora foi estendida, né, ao gentil também. Verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então Paulo agora está falando, já disse antes, capítulo 1 e 2, capítulo 1 e o capítulo 2 até o verso 10, sobre a morte, e a razão da morte de Cristo é que essa união fosse definida e definitiva. Porque agora já não é, a aliança já não é na circuncisão humana, na carne, mas agora a aliança é no sangue de Cristo. E aí no verso 14, ele vai dizer, pois ele é a nossa paz. Essa é a razão de termos o nosso assunto, o nosso tema essa semana. O qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Então, havia uma grande dificuldade entre o judeu, que era a aliança de Deus e o povo escolhido por Deus, e o restante da população, especialmente naquele derredor ali, de Israel e da perspectiva judia de povo. Então, Deus não ignora Israel, ele torna um só todo o povo, porque agora a marca já não é casuística, né? A marca já não é modelo de identidade do cristão. Agora, o sangue de Cristo é aquilo que vai fazer diferença na vida de qualquer um. Essa semana nós fizemos a nossa ceia lá, presencial,
lá no monte. E uma das coisas que a gente tratou, porque tratamos no capítulo 2 também, é entender isso, que o sangue de Cristo que, que nos torna realmente capazes de seguir em frente. Agora, esse sangue abre a mente, abre o coração, mas a vontade ainda é sua, é minha. Sou eu que decido, é você que decide o que você vai fazer com essa oportunidade. Assim como muitas coisas no mundo, né, guardadas as proporções, porque no mundo você vai e volta. Você pode escolher errado agora e volta e escolhe certo depois. Mas com Cristo, se você escolher errado agora, e antes de partir dessa vida isso não for mudado, quando você chegar na vida eterna, porque todos nós temos vida eterna, seja para a bênção ou para a maldição, seja para o céu ou para o inferno, não tem mudança. É definitiva. Então, Jesus faz essa mudança para que eu e você tenhamos essa vida que realmente vai fazer diferença hoje e sempre. Verso 15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Por quê? Porque o judeu tinha uma série de ordenanças, né? E aí a gente vai ouvir falar de sábado, a gente vai ouvir falar sobre comida, come isso, não come aquilo, e o outro, e um monte, né, de ordenanças que Jesus ele não condiciona ela a ser a sua passagem de ida para o céu. Não que você não possa fazer muitas dessas coisas, e até algumas coisas são especialmente boas, né, os 10 mandamentos, por exemplo, só que isso já não é mais a sua passagem de ida para o céu, já não é mais a sua identidade como povo de Deus. Agora, o sangue de Jesus é que purifica de todo pecado e não os mandamentos. Não que os mandamentos sejam ruins, porque são bons, alguns não são para nós, mas muitos, talvez a maioria, e precisamos olhar para a Bíblia nesse sentido, porque a nossa vida vai ser mudada por conta de olharmos para isso ou não. Então ele decidiu criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, no verso 15. Verso 16. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então a cruz que crucifica Jesus, que leva Jesus à morte, ela requalifica a condição humana do judeu e do gentil. Ele veio, anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz ao que estavam perto. Verso 17. Verso 18 diz assim: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então Paulo vai estar dizendo para mim e para você hoje que nós temos acesso a Deus por causa de Cristo. Na condição anterior, na condição antes de Cristo, era só judeu. Se você nascesse judeu, você tinha uma proposta, se não nascesse, não tinha. Você não tinha acesso a Deus. Verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia! Não é? Verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. O que são fundamentos? São as bases da vida. Lembra, você creu em Cristo hoje, você não morre amanhã. Tá bom? Amém. Você creu em Cristo hoje, a sua vida precisa moldar-se à perspectiva de Deus. Os apóstolos que escrevem e os profetas que estão registrados na Bíblia, eles vão formar um modelo de pensamento, um pensamento bíblico para uma vida que não mudou. Nós temos as mesmas necessidades de sempre e os mesmos problemas e conflitos de sempre. Verso 21. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. De novo, o que vai definir a sua vida é Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Foi o que disse lá no verso 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A obra é resultado, não é razão.
Verso 22, por final. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Porque ele já disse no capítulo 1 que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Então, essa carta que Paulo escreve mostra que somos, como cristãos, e como devemos agir. Então, no capítulo 1, nós já falamos, fomos abençoados por Deus por causa de Cristo. Vimos Paulo orando e pedindo que Deus abra a mente de vocês, a nossa mente, para que vejamos, para que você veja a luz dele e conheça a esperança para a qual ele nos chamou. Abrir a mente aqui é dar entendimento e razão para o próximo passo, porque é muito fácil a gente continuar na nossa vidinha mesmo, de que não precisamos fazer muitas coisas, a gente não tem que se adaptar a um projeto onde Deus já nos chamou para fazer e ser. Lembra, cristão, ele não é uma placa no seu peito, né? Ou na testa. Você é um cristão de atitude. E onde você estiver, com todas as dificuldades, o seu domínio próprio deve agir e reagir para que você mostre Cristo sempre. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo. E essa é a razão de que eu e você seremos ressuscitados no dia de Cristo. Pelo poder e o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar o próprio Cristo. Também vimos no capítulo 2 que Deus nos deu o seu melhor presente, a salvação em Cristo, que nos livrou do pecado e da morte, nos deu vida, nos ressuscitou para que nossas obras de agora para frente sejam boas e compatíveis com o que Cristo fez por nós. Eu já falei, né? Mas coloquei um postzinho no Facebook dizendo assim, se você fosse preso porque você é cristão, haveria evidências claras que isso iria acontecer na sua vida, você seria preso ou talvez até morto de verdade, porque isso parece uma coisa um pouco fantasiosa, mas é verdade. Se Cristo ele não é visto na sua vida, tem alguma coisa errada. Nesse texto, Paulo fala aos irmãos de Éfeso, que era formada a maioria por gentios, eu já disse isso, que eles haviam sido no passado, mas que em Cristo os havia tornado, porque eles eram gentios, eles eram efésios, nós somos brasileiros e hoje somos cristãos. Amém, irmão? Então, qualquer cristão em qualquer lugar do planeta é nosso irmão. Amém? Aleluia. Assim é que descobrimos por meio de Cristo os salvos se aproximam de Deus, são reconciliados e unificados, desfrutando do privilégio de ser morada de Deus. Glória a Deus por isso. Né? E durante essa semana nós veremos o que os efésios aprenderam de Paulo, que pode ser aplicado a nós hoje. Da mesma maneira que nós vimos na primeira parte do capítulo 2, nós vamos ver na segunda parte, os 3 pontos, as 3 fases, passado, presente e futuro. Amém? Deus te abençoe muito, que a graça do Senhor continue agindo na sua vida e você seja abençoado pela palavra do Senhor e que ela o transforme a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E até amanhã.